Brasília amanhece, começa a semana, aliás, segundo dia da semana, mas ontem, domingo, com o governador afastado e com um novo secretário de Segurança Pública por conta da intervenção federal. E nós temos notícias direto de Brasília, né, Luciana? Quem vai nos ajudar com essas informações e atualizações é a repórter Raíssa Lamonte, já aparecendo conosco aqui via Skype. Com você, Raíssa, nos ajude trazendo mais informações desse exato momento. Bom dia, boa tarde. Olá, pessoal. Olha, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha. O clima é bem tenso aqui em Brasília, viu? A gente vê diferentes forças policiais nas ruas, helicópteros sobrevoando aqui a região central. É uma cena bem diferente, né, do que a gente está acostumado aqui em Brasília e agora com o futuro incerto do então governador Ibanez Rocha, que foi afastado. Vamos só contextualizar, então. Hoje foi divulgado o áudio do secretário de Segurança em exercício, porque o titular estava de férias viajando, na qual ele dizia que a situação era muito tranquila, que a manifestação era pacífica para o governador. Também foi divulgado hoje, como a gente viu, o protocolo da Secretaria de Segurança, que dizia que a Polícia Militar deveria ser a responsável por manter a segurança da comunidade, também impedir a depredação do patrimônio público, o que não aconteceu. E agora todo mundo quer as respostas, né? Por que esse plano não foi devidamente colocado em prática? O secretário de Segurança titular, que estava de férias, então, foi exonerado, e a AGU pediu ao STF a prisão dele, a prisão do Anderson Torres. Lula decretou a intervenção aqui no DF. Quem assumiu foi o secretário de Justiça, o Ricardo Capelli, que disse que a situação agora é controlada e que todos os baderneiros serão identificados. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afastou por 90 dias Ibanez e determinou que os acampamentos, que o QG, os acampamentos do QG fossem desfeitos imediatamente. Com isso, então, vamos atualizar os números. Cerca de 1.400 pessoas foram levadas hoje, ainda de manhã, em cerca de 30 ônibus para prestarem esclarecimentos à polícia. Nem todas essas pessoas foram presas, porque a polícia queria mesmo era pegar os documentos e então avaliar aqueles que de fato participaram da confusão, né, do quebra-quebra. 960 militares do Exército estão trabalhando fora a PM. A intenção é que a desocupação seja feita hoje. De acordo com o Exército, essas pessoas saíram de forma pacífica. E as informações vão chegando a todo momento, muitos desdobramentos nessas últimas 24 horas. Alexandre de Moraes também já pediu aos hotéis, né, aqui do setor hoteleiro, a gente fala até muito próximo dessa região, que fossem passada a lista dos hóspedes, né, de todo mundo que chegou de fora, para que fosse mais fácil identificar as pessoas que participaram da manifestação. Olha, a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do DF informou que no caso das pessoas presas em atos de invasão, essas pessoas foram transferidas para o Centro de Detenção Provisória e também para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Até cerca de 10 da manhã foram transferidas cerca de 97 pessoas para os presídios, 33 homens e 64 mulheres. Agora vamos falar da parte política então, né? O presidente Lula vai se reunir hoje com o ministro da Defesa, o José Múcio, e os chefes do Comando do Exército, Marinha e Aeronáutica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou também uma reunião extraordinária depois dos atos terroristas, lembrando que os parlamentares estão de recesso até o dia 1º de fevereiro, mas, excepcionalmente, hoje eles vão ter uma reunião e a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal também convocou uma reunião extraordinária, porque os parlamentares também estão de recesso, para discutir agora o futuro de Ibanez, né, com esse afastamento e a responsabilização dele por conta dessa manifestação. O governo aqui de Brasília montou um comitê anticrise também para tratar dos efeitos dessas manifestações aqui para a capital federal e a gente segue acompanhando tudo de perto aqui em Brasília. Eu volto com vocês aí no estúdio. E como você mesmo reforçou, Raíssa, a todo momento a gente vai tentando atualizar essas informações, fatos novos acontecendo, o Jornal do Meio-Dia está ligado. A qualquer momento você pode voltar. Desde já, muito obrigada pela sua participação, Raíssa. Lembrando, como a Raíssa já adiantou, logo mais acontece o Fórum de Governadores, reuniões também programadas durante todo o dia em Brasília e daí a necessidade dos representantes dos 3 poderes marcarem presença nesse momento. Lembrando que o próprio ministro da Justiça disse que as situações de flagrante continuam, né?
A Raíssa deixou claro aí que mais de 1.000 pessoas foram encaminhadas, nem todas responderão aí por esses atos extremistas. A gente precisa falar das consequências jurídicas desses atos. Por isso, nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o advogado Matheus Scopone. Ele é advogado e coordenador da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. Scopone, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui. A gente precisa saber se essas pessoas identificadas, uma vez identificadas, elas podem ser presas, responderão por crimes. Quais crimes? E como que o senhor caracteriza juridicamente o que aconteceu ontem em Brasília? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bem, como o próprio ministro da Justiça ontem, Flávio Dino, disse, é possível que esses atos sejam enquadrados em um rol muito grande de crime, sendo ele dano ao patrimônio da União, dano ao patrimônio cultural, porque como nós vimos, várias obras de artes foram destruídas nessa invasão. Nós temos tentativa de abolição do Estado de Direito e também até mesmo golpe de Estado. Esses crimes têm uma pena que variam entre 6 meses e até 12 anos. A depender também da qualificação como terrorismo, o que é plenamente possível nesse caso, a pena pode chegar até 30 anos em um crime, sendo que uma pessoa pode ser condenada por mais de um crime. Então, você teria uma soma de todas essas penas. Eu gostaria, inclusive, de detalhar justamente isso, a questão de ser ou não uma ação terrorista, levando em consideração que foi uma atitude coletiva, orquestrada, contra a democracia. Pode, sobre essa ação, incidir aí sanções das leis antiterroristas e também de segurança nacional? Sim, é plenamente possível. A de terrorismo está sendo bem discutida para ser aplicada nesse caso. Ela foi regulamentada no governo da presidenta Dilma Rousseff. E levando em conta que o objetivo principal dessas pessoas foi de atacar os símbolos dos 3 poderes constituídos, é um sinal claro de que isso é terrorismo, de que é um ataque ao Estado democrático de direito. Então, sim, isso pode vir a ser qualificado criminalmente como terrorismo e acredito que não, mas há possibilidade sim, ainda que mínima, de ser aplicada a nova Lei de Segurança Nacional. O DF está sob intervenção federal na área de segurança pública, que pode durar de 30 até dia 31 de janeiro, pode ser antecipar isso ou pode protelar isso aí. Agora, o governador ele foi afastado pelo Supremo. Existe a possibilidade do Ibanez ser impeachmentado? Quem deveria tomar essa decisão e em que situação ele seria impeachmentado? Bom, primeiro, o afastamento ele foi determinado no âmbito dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que estão há muito tempo correndo. Essa decisão foi uma decisão cautelar. O que significa isso? Ela foi uma decisão tomada para afastar o Ibanez no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que ele estaria participando, possivelmente, do cometimento de atos ilícitos. No caso dele, por omissão dolosa. A partir do momento que ele é afastado, nessa finalidade, é somente durante esse prazo de 90 dias. Isso não significa que é uma abertura de processo de impeachment ou que ele possa vir a sofrer com um processo de impeachment, ao menos quanto à decisão que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. É possível que se abra mais à frente um processo de impeachment contra o governador Ibanez? Sim, é possível. Mas como nós aprendemos nos últimos anos, ele é um processo que se mistura, porque ele tem uma característica jurídica, que aí a gente busca um crime que foi cometido, e também a característica política dele. Então depende de a Câmara Legislativa do DF dar abertura a esse processo e também, depois de aberto o processo, ser realizado o julgamento e efetivamente ser consolidado o impeachment. Então, assim, há muita coisa para acontecer, não se abriu um processo de impeachment ainda, e a gente precisa esperar para ver, porque tudo ainda é muito preliminar, porque não foram nem 24 horas dos acontecimentos. Agora, contextualizando lá fora, essa ação antidemocrática, ela pode gerar uma instabilidade, não só política, como também de segurança nacional. Por outro lado, temos também a manifestação de representantes de outros países apoiando o presidente Lula, eleito legitimamente pelo povo. Qual seria a repercussão dessa situação hoje? Bom, como eu até disse anteriormente, muito difícil que se aplique aqui a questão da segurança nacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem, tentou até, na sua declaração, afastar essa possibilidade, entendendo que os prédios já foram evacuados e que, a partir de agora, o reestabelecimento da segurança, ao menos no DF, está garantido.
Então, é muito difícil que se fale em qualquer outra coisa, até mesmo em risco à segurança nacional, porque aparentemente, pode ser que se desdobre algum outro acontecimento, mas aparentemente a situação por momento está tranquilizada. O fato da união dos três poderes nesse momento é primordial. Sim, exatamente. E nos parece que eles foram completamente segurados, não há nenhum problema aparente até esse momento. Tá certo, a gente conversou com o advogado Matheus Scopone. O Matheus, ele é advogado coordenador, gente, da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. Ô Scopone, muito obrigado, boa tarde, tá? Eu que agradeço, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada mais uma vez.